Estava chegando aqui para falar mais abobrinhas dessa vitória da Espanha por 2-0 sobre a França. A Espanha de volta à final depois de 16 anos e a França aí sem conseguir emendar 3 finais seguidas, sem conseguir repetir aquele feito do Brasil, né, de 94, 98 e 2002, num jogo que foi um domínio completo da Espanha, do início ao fim, uma França que pouco ameaçou, que se viu na maior parte do tempo perdida no jogo, sem conseguir criar, sem conseguir envolver seus melhores jogadores. Eh, né, o Mbappé muito abaixo, o Olise muito abaixo, o Doué muito abaixo, acho que o Dembélé talvez tenha sido um pouco melhor ali, um pouco mais mais objetivo e tenha tentado um pouco mais, tenha conseguido criar algo, mas ainda assim abaixo. Um meio-campo que foi praticamente engolido, o Digne teve muitas dificuldades ali, não só em marcar o Yamal, mas em segurar o sistema defensivo da Espanha, o sistema ofensivo da Espanha, e um jogo um pouco parecido com aquilo que a gente talvez, esperava em termos de cenário, principalmente em relação ao primeiro tempo, e acho que o segundo gol se configura também dessa forma, que é uma França que joga muito bem, a gente fala da adaptabilidade da seleção francesa, que enfrenta, né, consegue ter mais a bola, consegue ser mais reativa e tudo, mas é uma seleção francesa que vem sofrendo muito contra times que têm bons meio-campos. Acho que, eu venho batendo nessa tecla ao longo de toda a Copa, que sofreu muito contra a Argentina na Copa de 2022, quando foi, né, praticamente dominada 99% do tempo. Sofreu, né, contra a Espanha na Eurocopa, sofreu contra a Espanha na Liga das Nações, teve até algum sofrimento contra Portugal, se eu não me engano, também na Liga das Nações, e agora chega aqui e sofre de novo, né. A gente acho que tenta passar um pouco de pano para que é ter o Rabiot de titular, eh, né, quando ele chega ali na França num time tão bom, tão bem encaixado, contra adversários que não são do nível da França, ele acaba parecendo um bom jogador, acho que ele é um bom jogador, mas não é um jogador do nível da França. E quando enfrenta jogadores do nível dos jogadores da Espanha, de meio campo, acho que fica meio que exposto, né, até pelo estilo de jogo francês, talvez fosse fosse melhor ter mais um meio-campista. Acho que o Olise fica ali fazendo o papel de meio-campo, mas ele é muito mais um atacante do que um meio-campo, né. Dessa vez ele acabou caindo muito mais pelo lado direito do campo do que centralizado, como foi nos outros jogos, com o Dembélé um pouco mais de liberdade. Acho que no início do jogo ele até começou num 4-4-2 com o Olise um pouco centralizado, mas aos poucos o Olise foi se deslocando para a direita e o Dembélé ficando ali num 4-4-2 com à frente com com o Mbappé, né. Vou começar a mostrar aqui algumas coisas do jogo. A gente vê aqui as mudanças no time da França, a volta do Tchouaméni ao time titular e a volta do Barcola, né, que sempre tá trocando com o Doué, dessa vez foi titular. E na Espanha a gente vê que ele manteve o Pedro Porro, manteve o Dani Olmo, manteve o Fabian Ruiz, e foi com aquele time que ganhou da Bélgica. A gente vai ver aqui do lado, né, que não teve em nenhum momento uma pressão muito grande, né, acho que aí a gente já tem que botar um pouco o mérito da França, acho que a França não marcou tão forte, mas conseguiu manter a Espanha durante muito tempo longe do gol da França. Eh, Se a Espanha costuma muito começar as jogadas por aqui, né, ver os times recuarem, começar as jogadas por aqui, a França conseguiu fazer a França recuar e começar as jogadas por aqui, o que de certa forma é bom para a França, né. Vou mostrar depois com as imagens, mas vou mostrar aqui, né, que foi um jogo que a França não pressionou tanto a Espanha de empurrar para trás, mas que teve a posse de bola. Não foi aquela posse de bola de 80, 70% de outras vezes, mas uma posse de bola, que a França teve em muitos momentos dificuldade de recuperar a bola, e que também não permitia que a França conseguisse sair tanto em velocidade. Acho que teve 2 saídas ali no primeiro tempo, com a França, uma com o Mbappé que o Unai Simon corta, e uma que o Unai Simon tá meio perdido na jogada, e ele acaba voltando para o gol e o Mbappé acaba finalizando mal, mas não conseguiu aproveitar tanto o espaço às costas da defesa espanhola. É um duelo que acaba sendo recorrente aí, a gente viu nesses 2 anos de Mbappé do Real Madrid contra o Barcelona, o Mbappé sofrendo muito com a linha de impedimento, a gente viu ele tendo vários e vários gols anulados, por conta de impedimento e hoje mais uma vez, ele ficou impedido algumas vezes, deixa eu ver aqui se tem o número, 3 impedimentos, né. E quem também deu muito mole nisso foi o Lamine Yamal, que teve até um gol anulado por impedimento, foram 2 impedimentos dele. Então, um jogo que se fez pela superioridade do meio-campo da Espanha, de um time que sabe o que fazer com a bola, está consciente, do que fazer, que não abre mão do seu estilo de jogo, até em alguns momentos ali, principalmente no final do jogo, deixou a França ter um pouco mais a bola, apertando mais a marcação. Acho que a gente, durante toda essa Copa,
esqueceu de ressaltar que era uma Espanha que não tomava gol, uma Espanha que não dava contra-ataque, né, principalmente uma Espanha que tem no Unai Simão um goleiro que particularmente eu acho um pouco inseguro, mas que não precisou trabalhar nessa Copa, um goleiro que às vezes, sai do gol de forma desesperada, erra passes, ele errou ali um passe no primeiro tempo que poderia ter gerado uma situação de perigo, e que é pouco exigido, pouco testado nessa Copa, né, acho que ele não hoje, mais uma vez, contra uma França que a gente exalta muito o ataque, ele não fez nenhuma grande defesa, né, acho que não precisou fazer nenhum milagre, nem nada do tipo. A maioria dos lances são chutes no meio do gol, ou cruzamentos que ele tem que interceptar. Uma França que teve dificuldade de fazer os seus jogadores se associarem, acho que as principais jogadas de ataque da França teve aquela primeira que o Olise escora aqui na entrada da área pro Dembélé e ele abre na frente pro Mbappé, mas tirando isso, acho que a gente viu muito pouca associação deles, né, um trocando passes com o outro, foram muito mais jogadas individuais, chutes de fora da área do Mbappé, chutes de fora da área do Dembélé, eh, do que de fato uma boa partida, né. Acho que o Digne foi muito mal, o Koundé foi o que sempre foi, o meio-campo acho que ficou completamente envolvido, não conseguiu criar, não conseguiu fazer, boas transições, não conseguiu anular a troca de passes, eh da Espanha. E do lado espanhol, uma Espanha muito consciente, um Pedro Porro que se levantava dúvidas do seu aspecto defensivo, conseguiu ir muito bem contra o Barcola, eh, não deixou tanto espaço, no final foi quando caiu um pouco fisicamente, né, e a França começou a atacar um pouco mais por ali, que o Doué estava novo, tinha entrado o Cherki, ele foi substituído, entrou o Marcos Llorente, e acaba sendo premiado com gol, uma coisa que a gente vinha falando, né, aqui desde o início da Copa, como ele era um lateral muito mais agressivo e que ameaça muito mais do que o Marcos Llorente, que é um cara que gosta de jogar bola para frente, né, que gosta de atacar, gosta de chegar na área, e ele acaba aproveitando ali uma movimentação do Yamal, um buraco aberto na defesa da França para fazer o gol. Eh, o Barcy Laporte muito bem nos duelos individuais com o Mbappé, deixando ele em condição de impedimento quando foi necessário, e saindo bem com a bola, né, mesmo quando pressionado. O Cucurella fez uma partidaça, né, teve ali duelos com o Dembélé, teve duelos com o Olise, e tomou até um cartão meio cedo no jogo, deve ter sido com uns 25 minutos por aí. E mesmo assim ele conseguiu conseguiu anular bem, chegar bem no ataque ali, né, o primeiro gol pênalti é um apoio dele, pelo lado esquerdo, e uma partidaça, assim, difícil dizer quem foi o melhor, né, quando o time joga tão bem coletivamente, sem um grande craque, né, ainda que o Yamal seja um craque, sem um grande craque com destaque com jogadas individuais, fica difícil, né, acho que o Baiana foi muito bem, o Dani Olmo também como peça muito importante, essa peça que faz parte do troca de passes, que recebe, toca rápido, mas também recebe, gira, parte em velocidade, tem o drible, né, tem tudo isso, faz ali o pivô no lance do gol do Pedro Porro, se movimenta muito pelo campo. Eh a gente vai ver aqui, né, ele aparecendo pela esquerda, aparecendo pela direita, aparecendo em vários momentos, ajudando aqui na saída de bola, na transição. O Yamal aqui, né, que jogou um pouco mais afastado, porque, vou mostrar isso depois, uma Espanha que como teve dificuldade de pressionar, empurrar a França para trás, o Yamal não recebeu tantas bolas naquela situação de 1 contra 1 na beira da área que a gente está acostumado, que a gente tanto viu, nesses jogos da Copa. O Oyarzabal que para mim, né, que a gente vê que ele pouco foi envolvido no jogo ali na fase ofensiva, tendo que participar muito no meio-campo. Acho que é mais uma partida dele, pra lá de ok, fez o gol de pênalti. Fabian Ruiz também fez uma partidaça aqui no controle do meio-campo, de novo, né, aquela tranquilidade que eles têm, aquela certeza, aquela convicção, do que vai acontecer, de que você pode repetir, repetir, porque esse é o nosso estilo de jogo. Então uma partidaça da França, a gente vai ver até os 65 minutos de jogo, né, os 20 do segundo tempo, a a França tinha 2 chutes no gol, né, a gente limita um ataque com Mbappé, Olise, Barcola e Dembélé a 0,30 de gols esperados, ainda entra Cherki, entra Doué, e só 0,30 é muito pouco, né, a gente vê aqui, né, 5 vezes mais, 1,63, claro que tem o pênalti também, 3 grandes chances da Espanha, só 10 finalizações no jogo, né, muito pouco, 8 foram ali nos últimos 20 minutos, e a gente vê aqui finalizações meio atabalhoadas, né, acho que isso aqui é uma falta do Mbappé, né, uns chutes, assim, meio aleatórios que recebem ali dentro da área e tentam um chute, a gente vê esses 2 chutes aqui acho que os 2 são do Dembélé, né, um no final do jogo, os 2 nos acréscimos aqui, né, já da do jogo, né. Então uma Espanha que se defendeu muito bem, que não precisou atacar tanto, não precisou pressionar tanto a França, a gente vê aqui que nos passes, talvez eles fiquem parecidos, mas que os passes são muito diferentes, né. Um é um passe, quase que improdutivo de quem tenta furar, e o outro é um passe muito de controle de quem vai brecar, né. A gente vê aqui que a Espanha termina com um pouco mais de posse de bola, no primeiro tempo 10% a mais, mas no segundo a gente vê que eles até ficaram um pouco menos, souberam abrir mão da bola,
e ainda assim conseguiram criar suas chances, né, uma grande chance criada, 5 finalizações, no final do jogo acabaram, diminuindo um pouco o ritmo, né, vendo que a França ali, né, não atacaram tanto, resolveram se expor menos, entrou o Marcos Llorente no lugar do Pedro Porro, entrou o Ferran Torres no lugar do Oyarzabal, entrou o Pedro no lugar do Dani Olmo, o Nico Williams para puxar um contra-ataque, então, né, acho e o Merino também entrou, acho que os reservas aqui não fizeram muita coisa também, acho que não agregaram tanto, foram mais uma reposição de gás. A gente vê as mudanças da França também que não deram tanto efeito, a gente viu o Koné entrando no Rabiot que estava amarelado, não acrescentou tanta coisa, o Lacroix entrou no lugar do Saliba que se machucou, o Doué entrou no lugar do Barcola para fazer fumaça, né, aquela coisa, tem dia que tá muito bem, tem dia que tá mal, hoje foi um dia que não estava tão bem, até conseguiu cavar acho que 2 faltas ali no final do jogo. O Theo Hernandes, que para mim deveria ser titular pela força física, pela altura, pela qualidade que ele tem de apoio e também de defender, né, acabou que o Digne comprometeu um pouco a seleção da França. E o Cherki, que entra no lugar do Olise, né, o Olise que jogou muito mal, o Cherki entrou para jogar mal também. E são 2 jogadores que têm um pouco de dificuldade de aparecer em grandes jogos. Eh, então acho que é isso, né, acho que é uma seleção que é um domínio total espanhol, quase uma aula de futebol, assim, né, não vou dizer que é uma aula porque posso até dizer, né, vou dizer, hein, mentira, mas, eh, né, uma França que ficou na roda, assim, em nenhum momento conseguiu ter minimamente o controle do jogo. É a é a terceira vez que eles se enfrentam aí, né, depois de Eurocopa, Liga das Nações, esse é o terceiro confronto e terceira vez que a França fica para trás. Teve um gol do Yamal, que poderia ter sido um 3-0, mas foi anulado, então começa a ficar um cenário meio ruim, né, pra França aí de freguesia, de jogos grandes, a gente já vê aqui principalmente, né, o Cubarsí e o Yamal aqui, que o Dani Olmo também, que enfrentam o Mbappé com frequência e tem levado a melhor no Barcelona e Real Madrid. Eh, então vamos ver aqui alguns momentos do jogo. Eh, vou botar aqui algumas fotos, né, já que a gente não pode usar frames, para ilustrar mais ou menos o que eu estava querendo mostrar. A gente vê aqui a França tentando, né, no 4-4-2, tentando pressionar a Espanha, mas é uma Espanha que não se afoba. Acho que se você não faz uma pressão, né, que um 4-4-2, uma pressão forte, uma pressão que você realmente sufoca, bem feita, você dificilmente vai conseguir roubar a bola da Espanha. E aí eu acho que peca também, né, quando você pressiona muito, vai muito para o duelo de homem a homem, se você toma um drible e você não pega e você fica para trás, eh, isso vai gerar um espaço muito grande às suas costas. E aí, desde o início, a gente vê a necessidade da pressão dos jogadores de ataque, né, a gente vê aqui que o Mbappé está um pouco relaxado, o Olise está vindo aqui, não tem a menor condição dessa pressão aqui funcionar, se esse passe está muito fácil para o Olise, até mesmo esse aqui, né, a gente vê que o Dembélé vai saltar, mas aí o Cucurella vai ficar livre aqui, provavelmente ainda tem o Baena por algum lugar aqui para receber, então é uma pressão que se for feita errada, você vai dar espaço para a Espanha, né. A gente vai ver aqui a Espanha com calma, mas a França lutando o máximo para impedir que a Espanha, empurrasse eles para trás, né. A gente vê aqui essa linha muito compacta, né, essas 2 linhas muito juntas, eh, um 4-4-2. A gente vai ver aqui o Olise, o Mbappé, né, talvez um time um pouco mais conservador, precisaria, eh, optasse por recuar um pouco essa linha, como fez a Bélgica, como fez Portugal, não jogar com essas linhas tão curtas, dando esse espaço pra correr nas costas do zagueiro. E a gente vê aqui já o Cucurella numa posição de corrida e o Dembélé tá aqui meio desligado, né, o Cucurella vai passar, e a partir do momento que ele passar, vai ficar aqui, ó, o Baena com o Koundé, o Upamecano tá com o Oyarzabal e o Cucurella tá com todo espaço aqui pra pegar essa bola. Claro que essa pressão aqui, né, a gente vê que tem 3 caras aqui muito mais da França mais próximos do que o da Espanha da da bola, não, né, se essa pressão se for deixar ele pensar e dar o passe, ele vai dar o passe, não tem como, eles são jogadores espanhóis, estão acostumados a jogar desse tipo, tem o passe para o Rodri aqui atrás, tem o passe aqui no meio para o não consegui identificar quem é, esse aqui é o Laporte, né, esse aqui é o Fábio Ruiz, se bobear. Então é um pouco isso. Aí a gente vê aqui uma roubada de bola da França, deixa eu ver se é a mesma jogada, né, é a mesma jogada, eles conseguem pressionar, roubar, e aciona rápido o Mbappé para o meio para tentar puxar o contra-ataque. Né, a gente vê aqui antes quando o Dembélé rouba a bola na pressão, acho que esse aqui é um mole que o Laporte dá o passe errado, e aí essa bola tem que entrar rápido no Dembélé, mas você vê que a pressão da Espanha também é muito forte, né, você vê que aqui já tem 4 cercando 2 jogadores, tem mais um aqui, e essa leitura precisa ser certa, né. Aqui a gente vê que o Olise tinha um pouco o papel, às vezes, de marcar, quando jogava aqui centralizado, quem estava centralizado tinha o papel de marcar o Rodri, aqui a gente vê um duelo entre eles, né, físico aqui, a gente vê a França até um pouco mais recuada.
E aqui um outro lance, né, que é uma jogada de fundo, a bola acaba sobrando para o Olise, aí era a qualidade onde a qualidade técnica da França tinha que entrar em ação, né, ele acaba dando um passe de primeira para o Dembélé, que aciona o Dembélé no espaço, né, a gente vê que ele tá com o corredor aqui para correr, e aí ele dá o passe, consegue acionar o Mbappé lá do outro lado para apostar a corrida com o Cubarsí. A gente vê que o Unai Simon tá até fora do gol, ele acaba perdendo um pouco de tempo, não finaliza, e a jogada volta, né. A gente vai ver aqui mais uma vez a França tentando fazer uma pressão um pouco maior, aqui agora a gente vê o Dembélé ocupando o espaço por dentro e o Olise, ocupando por fora, mas uma Espanha que, né, vai tentar e vai errar, e vai tentar e vai errar, já perdeu desse jeito, já ganhou desse jeito, não vai deixar de fazer isso por isso, né. Às vezes a gente pode, né, pensar numa tática do tipo: você vai jogar, porra, Vasco e Bahia, se o Vasco fizer uma pressão por 10 minutos e começar a dar errado para o Bahia, o Bahia vai parar de sair jogando assim, né, se for, eh, Manchester United e Manchester City, aí o Manchester City vai começar a dar errado, o Manchester City vai mudar o estilo de jogar. Com a Espanha isso não vai acontecer, eles vão continuar jogando do jeito que tem que jogar, do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles treinaram, e aí se essa pressão não for bem feita, a gente vê aqui que eles vão ter as opções de passe, a gente vai ver aqui que eles vão tentar sempre rodar e dessas vezes eles buscam muito mais os lados do campo com os apoios do lateral. Aqui a gente pode ver, né, a zaga da França muito alta, e aí o Yamal, né, como eu falei, o mapa de calor dele, o Yamal sendo acionado muito antes no campo, né, tipo a 40 metros do gol e não mais ali no biquinho da área como ele foi muito acionado ao longo dessa Copa, quando os times recuam demais, e marcam ali mais ou menos na linha da área. O Yamal recebe ali mais numa situação de mano a mano, de de mano a mano para cortar e bater, ou cortar e cruzar, aqui ele tendo que percorrer muitos metros, né, acho que a principal qualidade dele é receber a bola no pé e partir em velocidade, mais do que atacar o espaço, ainda que ele consiga atacar o espaço e fazer jogada em velocidade, hoje ele não conseguiu levar tão a melhor assim. E a gente vê aqui o passe longo do Fábio Ruiz para o Lamine Yamal que acaba errando, né. E aí depois aqui a gente vê que tem um contra-ataque, o Mbappé vai ser acionado em velocidade, aí o papel importante do Unai Simon, que é de estar sempre ligado e conseguir fazer essa cobertura nas costas do zagueiro. Acho que isso foi muito importante também para dar essa segurança para a Espanha, né, nessa marcação alta. Aqui a gente vai ver a jogada, né, não é a jogada do pênalti, do gol, a gente vê aqui que a linha da defesa da França está muito certa, a gente vê a Espanha aqui atacando com 3, né, acho que é o Baena, o Erzabal, o Dani Olmo, a gente vai ver o Yamal carregando por dentro, a gente vai ver o Cucurella aqui passando em velocidade como um lateral que apoia muito, e aí que tá, né, a gente vê que os 2 meio-campistas franceses, se o Olise dá mole aqui, deixa o Cucurella passar, ocupar esse espaço aqui todo, ele vai aproveitar, foi assim que saiu a jogada, do primeiro gol, ele faz o cruzamento ali que não vai tão bom, mas o Yamal consegue reaproveitar do outro lado. Então essa tem sido uma das armas da Espanha, né, por isso que acho que no primeiro jogo ali, o jogo funcionou um pouco menos, porque eram jogadores, que recebiam muita bola no pé e davam muita bola no pé, não tinha muita gente para atacar o espaço, tinha o Cucurella, agora eles botaram o Pedro Porro, que é um cara que consegue jogar muito mais assim, o Dani Olmo também é um cara que joga muito mais assim do que o Gavi, por exemplo. Então, a gente vê mais ou menos o cenário, né. Aqui mostrando mais ou menos o gol, né, a gente vê que a França tenta pressionar, né, eu não acho que a França não tentou pressionar, pelo contrário, acho que a França tentou pressionar. A gente vê aqui, né, 56, 37, quando a Espanha tem a bola, ele vai tocar no goleiro. A gente vê aqui que tá tentando uma pressão, mas é uma pressão que não tá fechando tão bem a linha de passe, ainda mais considerando que é a linha de passe de um goleiro espanhol. Se isso aqui fosse para o Alisson, talvez ele não tivesse a coragem de dar esse passe, né, se fosse para o Manhã ou para o Pickford, né, não tivesse coragem, mas o goleiro espanhol a bola entra fácil ali, depois a bola volta no Rodri, você vê que os caras da França estão sempre correndo atrás da bola. A bola depois vem no Fabian Ruiz, vem no Pedro Porro, ele tá marcado, você vê que aqui tá tudo encaixado, né, em tese é uma marcação que tá sendo bem feita, aqui tem 1 para 1, 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 tá todo mundo marcado nessa marcação individual, só que ele tem a coragem, ele dá o drible, mesmo no campo de defesa, né, e aí ele ganha vantagem, né, tá aqui na frente do Barcola, ele toca a bola no Rodri, que também já tá pressionado pelo Dembélé, só que aí que tá, o Doué aqui, né, é aquela coisa, né, os atacantes da França teriam que se esforçar muito, estar muito concentrados o tempo todo na marcação para impedir que a Espanha fizesse esse toque, né, a gente tá falando de praticamente um 4-2-4, de um time que ataca com muita gente e tem muita bola e que todos têm coragem para jogar. Então, né, quando o Pedro Porro toca a bola, você vê que o Doué já tá numa posição meio que de desaceleração, quando o Pedro Porro, na verdade, continua correndo, né, então o é um toque que faz o Doué parar sem motivo e ele recebe de volta. Né, e a gente vê que ele corre aqui, já vê que tem aqui uma superioridade, o Pedro Porro acaba voltando aqui, mas você vê que o Fábio Ruiz veio aqui ocupar para dar amplitude, a jogada continua, o Dani Olmo recebe aqui no espaço, você vê que,
né, em tese são 2-2 aqui, o Doué e o Koné com o Dani Olmo, mas você vê que o Dani Olmo tá começando a se perder do Koné, o Koné tá muito olhando pra bola, você vê que aqui já tá a marcação já se desfez, né, aquele homem a homem que a gente viu aqui, de todo mundo encaixado, né, o Koné no Rodri, né, não sei o quê, tá todo mundo já se perdeu e o Dani Olmo recebe aqui nas costas pra partir. E aí são 4 aqui, né, tem 3 atacando aqui, esses 4 ainda tá vindo o Dani Olmo com a bola. Ele leva, ele abre no Baena, eh, ele acaba até chutando, né, uma coisa que é um pouco rara na Espanha, a bola volta no pé da Espanha, porque a Espanha tá sempre com a sobra, olha aqui os jogadores para pegar essa sobra enquanto a França tenta se organizar, faz aqui uma linha, pra começar a sair aos poucos, o Rodri até tenta o lançamento aqui no Lamine Yamal, a bola volta no pé do Fábio Ruiz, que deixa do Rodri, que deixa com o Fábio Ruiz, e aí você vê sempre a França correndo atrás da bola. A bola vem no Pedro Porro, de novo ele tem a coragem de driblar, uma marcação um pouco desligada, a gente vê que o Yamal vem aqui, o Dean salta com ele, e aí desfaz a linha de defesa e abre um buraco, né, o Pedro Porro faz a jogada por dentro, acha o passe no Dani Olmo, pode até ter sido um pouco de sorte, talvez ele quisesse dar no Oyarzabal, mas o Dani Olmo faz o pivô e você vê que ele sai na cara do gol, né, uma jogada toda trabalhada, a gente vê aqui 57-32, então a gente vê uma jogada que começou lá atrás, né, com 56 né, ficaram 1 minuto trocando passes sem, né, com uma pressão, né, uma cercando do que de fato pressionando, então e no final ele tá na cara do gol. Eh, então acho que é isso, né, acho que quando a gente fala da França, a gente sempre fala da França, da qualidade dos seus atacantes, da qualidade ali do Mbappé, Olise, Dembélé, Thuram, a gente fica empilhando nomes de ataque, mas quando a gente vai falar do meio-campo, a gente não tem muito quem falar, né, a gente pode falar do né, quando muito falavam assim: "Ai, olha o terceiro time da França, olha o quarto time da França", né, aquele exagero todo, eh, né, os laterais dele, né, acho que o Koundé eu acho um bom lateral, não vou dizer aqui que não é um bom lateral, o Theo Hernandes é um bom lateral, mas o Dinho eu já acho muito abaixo. Eh, a zaga deles eu acho que não vou a zaga deles não errou, mas acho que não é uma zaga fenomenal, acho que o Manhã também não é um goleiro fenomenal, mas principalmente o meio-campo, né, a gente vê ali o Rabiot, o Koné, o Tchouaméni pra mim é muito comum, né, acho que é um cara brigador, um cara físico, mas comum com a bola no pé, comum na leitura do jogo, assim, acho que ele não tem uma grande virtude, assim como o Rabiot é um cara que tem ali certa cadência, tem certo trato com a bola, mas, ainda não tá na primeira ou nem na segunda prateleira do futebol, acho que ele nunca, né, jogou ali pela Juventus um tempo sem destaque, sem ser o principal, o segundo principal, o terceiro principal, né, sem ser um grande jogador da Juventus. E quando a gente lembra da França, né, quando começou a França já, né, voltou ali, saiu da geração do Zidane, e a França voltou a ser muito boa, né, teve ali aquela queda em 2010, não sei o quê, 2014 já voltando a subir, perdendo nas quartas pra Alemanha, mas que a gente, né, vê de forma mais concreta na Euro de 2016, na final de 2018. É uma França que passa muito pelo, né, quando a gente lembra da França, a gente lembra daquele do Luís Roberto falando, né: "Ah, esses negros maravilhosos que saem tocando", e esses negros maravilhosos eram Matuidi, Kanté, Pogba. Jogadores de meio campo que corriam muito, atacavam, defendiam, né, o Kanté que cobria o campo todo, o Matuidi que era extremamente esforçado, o Pogba que era um cara que era alto, era físico, tinha passada, corria, chutava bem de fora da área, lançava, dominava praticamente todos os aspectos do jogo, um jogador inteligentíssimo, e hoje os meio-campistas da França não são nada, né, ali no banco acho que tem, eh, o Emery, o Camavinga ficou de fora, mas assim, ninguém que você olha e fala assim: "Nossa, como eu queria esse jogador, como esse jogador podia ter entrado", eh, né, o Kanté ficou no banco, nem entrou, não sei como é que são as condições físicas dele jogando na Turquia, o Zaïre Emery. Então, né, meio-campistas que hoje não a gente fala hoje muito do Brasil: "Ah, o Brasil não tem um Pedro", o Brasil não tem um Vitinha, o Brasil não tem um João Neves, a França também não tem. Essa é a realidade. A França não tem um Declan Rice, não tem um Elliot Anderson, não tem um Pedri, não tem um Rodri, não tem um Fábio Ruiz. Ele tem ali alguns jogadores, pra lá de bons no meio-campo, né, não chega a ser mais que isso, bem medianos, e faz falta, né, acho que como eu disse, mais uma vez, a França sendo completamente, dominada por um time que tem um meio-campo muito bom, que troca passes e precisa muito de uma integração dos seus atacantes muito concentrados, marcando muito bem. O Olise não é um cara que marca muito bem, né, um cara que alterna bons e maus momentos no jogo, tanto com a bola quanto sem a bola. O Doué é um cara que é mais esforçado, por talvez ser menos badalado, corre muito, mas às vezes corre errado. A gente vê ali no gol que ele acaba papando mosca na marcação e não acompanha o Pedro Porro 2 vezes. O Dembélé talvez seja aí o, né, o maior equilíbrio entre ser o craque e ser,
e ser um cara esforçado. Acho que ele é um cara esforçado, mas muito mais na pressão alta do que na recomposição ali, de fato, na marcação no próprio campo. E o Mbappé marca muito pouco, né. Então, ele sobrecarrega os outros, com os outros precisando marcar um pouco mais. E a Espanha soube jogar o jogo. A Espanha acho que não é aquela coisa, é vistoso o que a Espanha fez, talvez tenha sido porque a França realmente ficou na roda, principalmente ali no fim do jogo, quando eles ficaram correndo e não achavam os jogadores da Espanha. Mas é uma Espanha eficiente, que não sofreu, não teve risco de tomar gol, acho que em momento praticamente nenhum, e que fez seus gols, teve suas chances, aproveitou as chances que teve, talvez tenha tido mais uma ou 2. Então, uma Espanha que acho que agora chega com muita confiança para a final, acho que independente aí de quem passar agora no jogo de Inglaterra e Argentina, acho que a Espanha chega como a favorita para a final, independente de quem seja. Eh, Já venceu a Inglaterra, né, recentemente na Eurocopa. E e fez aquilo que a gente espera da Espanha, a Espanha dos grandes tempos, a Espanha que domina, controla a bola, ataca, eh, e até com um pouco mais né, abrindo um pouco mais do seu estilo ali no segundo tempo, de deixar a França um pouco mais com a bola, tendo em vista que a França não fazia nada. Soube cozinhar os jogos na hora de cozinhar, tentou acelerar em alguns momentos, e aí acho que a França foi bem na recuperação, anulando ali a participação do Oyarzabal, conseguiu impedir alguns avanços do Yamal, impediu alguns avanços, eh, do Baena, mas eu acho que não conseguiu produzir nada. Então foi um jogo, assim, muito bom da Espanha, que soube aproveitar, soube atrair a França, soube meio que ludibriar a França, assim, de certa forma, nas expectativas. Acho que o Mbappé participou muito pouco do jogo, acho que eu esperava um pouco mais da participação do Mbappé vindo buscar o jogo, tentando construir para justamente tentar um chute de fora da área que fizesse sentido. Acho que as bolas dele de chute fora da área foram mais chutes do tipo assim: "Caralho, não tô recebendo a bola, não tô participando do jogo, então quando eu receber eu vou chutar". Então acho que a participação do Mbappé foi bem ruim, assim, né, e aí é aquela coisa, fica naquela coisa do craque, assim, se ele mete um chute desse e faz o gol, todo mundo falaria: "Ah, ele decide, ele decide, ele decide". Beleza, hoje o chute dele foi pra fora, o que que ele fez nos outros 90 minutos pra valer a pena ter o Mbappé em campo? É muito pouco. E aí eu vou ter que infelizmente fazer a comparação com o Messi, que a gente vê um Messi que participa com 39 anos do jogo o tempo todo, tá o tempo todo buscando a bola, ele não participa da fase defensiva, não vou defender isso, ele é um jogador de 39 anos, mas que quando a Argentina tem a bola, ele tá o tempo todo querendo pegar a bola, tá tendo o tempo todo querendo dar um passe, tá o tempo todo querendo criar uma chance, e é por isso que é difícil imaginar que vai ter outro Messi, né, porque a gente vê hoje os grandes craques muito reféns de momentos do jogo. E e hoje a gente viu aí grandes jogadores jogando muito, mas que a gente fica com dificuldade um pouco de dizer quem foi o grande destaque individual, porque, foi um excelente jogo coletivo, né, acho que talvez nessa Copa o que fosse estar mais parecido com o Messi fosse ser o Bellingham, por exemplo. Não pelo estilo de jogo, mas em termos de participação no jogo, envolvimento, tentativa e erro, de querer jogar. E aí eu particularmente acho isso ruim, essa coisa né, desse craque que aparece e só resolve, né, e nos outros 90 minutos agrega muito pouco. Claro que o Mbappé sempre vai ser uma ameaça para a defesa adversária, você não pode desligar do Mbappé, você acaba tendo que, ser um pouco mais moderado nas suas investidas, como a Espanha foi, né, não podia se arriscar tanto. Eh, mas é isso, né, ele não fez o gol, não acertou um chute de fora da área, o que que ele fez? Muito pouco. O Cherki sai do mundial de forma completamente esquecível, não participou, um jogador que é muito badalado, aí tem muito hype na internet. O Olise, acho que também sai tendo feito o que se esperava dele, em alguns momentos foi bem apagado, acho que principalmente na eliminação, acho que o que acaba contando é o grande jogo, né, muito se fala da campanha da Argentina, acho que a França também não enfrentou grandes adversários. Eh Né, acho que o Marrocos é um grande adversário, mas que não jogou tão bem assim, e não só por mérito da França, mas também pela postura de Marrocos. O grande adversário da França ali, talvez o jogo mais difícil tenha sido o jogo contra o Paraguai, que o time jogou muito abaixo, né, que o Paraguai conseguiu anular esses principais jogadores, e que aí mais uma vez eu acho que o Dembélé foi um pouco melhor, assim como foi hoje. Então é isso, acho que diminui um pouco esse hype, essa badalação do time francês, acho que bota até de certa forma uma pressão para eles pra pra Eurocopa de daqui a 2 anos. Eh, o Mbappé tem 27 anos, próxima Copa vai ter 31,
né, por enquanto ele tem o título ali da Copa de 2018, perdeu a final de 2022, não conseguiram chegar numa final da Euro desde o título mundial, sai agora nas semifinais, então acho que a França vai com um pouco de pressão do tipo assim, o que que esse tanto de talento vai entregar. Aí chega o Zidane agora também provavelmente para assumir a seleção, para dar um gás novo, Deschamps aí que estava há 14 anos, né, se eu não me engano, e e que vamos ver como é que ele vai fazer isso, né, o Zidane que era um meio-campista, né, gostava muito de ter a bola, fosse talvez a visão dele se encaixasse mais com aquele elenco de 2018, de futebol, mas vamos ver como é que ele vai fazer para como é que a França vai fazer também para ter novos meio-campistas, a gente viu o Camavinga de fora também não acho, que fez falta, você não vê nenhum grande meio-campista da França surgindo, né. Acho que a gente vê, né, acho que, por exemplo, a gente fala muito do meio do Brasil, mas, será que o Bruno Guimarães não seria titular na França? No lugar do Rabiot, por exemplo, ou do Tchouaméni, né, acho que esse sempre foi o ponto de destaque de ter um meio-campo fraco, laterais fracos, ou não fracos, mas bem abaixo do resto do time. Então, acho que é isso, essas foram as abobrinhas aí do jogo, a Espanha chega na final como favorita, o jogaço deles, jogadores com moral, um timaço coletivo, e e mostrando também que se adapta bem aos cenários do jogo. Beleza? É isso então. Valeu, um abraço.